Quando e para quem é indicado esses cuidados paliativos? Esses cuidados, eles são oferecidos para o paciente e sua família, no momento em que o médico assistente, ele identifica que não existem mais possibilidades da doença ser curada. Todos os envolvidos nesse processo de adoecimento e terminalidade devem ser acolhidos e contemplados pelos cuidados paliativos. Infelizmente, muitas pessoas, né, independente se tem câncer ou não, ou se tem alguma família, algum familiar com câncer ou não, muita gente ainda não sabe que existem esses cuidados paliativos, não sabe o que significa esses cuidados paliativos. E aqueles que sabem, aqueles que conhecem, mesmo que superficial, pensam que esses cuidados só são realizados, né, só são feitos no paciente que está doente. Mas não, gente. Cuidado paliativo é cuidado também para a família, tá? Onde são realizados os cuidados paliativos? Como eu já falei anteriormente, esses cuidados, eles são disponíveis 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Então, esses cuidados podem ser realizados na residência do paciente, no hospital, numa casa de repouso, tem casas que são específicas para isso, numa clínica particular, em programas de cuidados paliativos independentes, então podem ser realizados em diversos locais. Vai ter familiares, gente, que não vai querer que esse cuidado seja realizado em casa, porque tem gente que pensa, quando o meu ente querido se for morrer, vão pensar assim, vai ter uma lembrança muito pesada, muito triste e negativa no ambiente doméstico. Então, muitas famílias preferem que esses cuidados sejam feitos nos hospitais. E assim, no caso, os pacientes em si, já eles preferem que seja em casa, porque não tem nada mais desagradável do que um ambiente hospitalar, não é isso? Então, assim, eles preferem que sejam em casa, mas infelizmente nem todo familiar vai permitir que esses cuidados sejam feitos em casa, tá? Esses são os tipos de suporte oferecidos, que eu já falei sobre eles nos slides anteriores. Questão do controle da dor, como sempre, está no topo da prioridade. Paciente oncológico em fase terminal sente muita dor, tá, gente? Por causa da progressão do tumor. Home care e internação do paciente, né? Também são tipos de suportes oferecidos. A questão também do cuidado espiritual, reuniões e encontros familiares entre os familiares e a equipe multidisciplinar da área de saúde e também o suporte de luto. Como eu falei para vocês, esse suporte ele pode ser estendido até 1 ano após a morte do paciente. Quais são os cuidados necessários durante o tratamento? Então, gente, nessa modalidade de tratamento, o principal cuidado é com o diálogo, que deve ser aberto e franco entre todos. Equipe que assiste, família e paciente. Um diálogo feito com compaixão e atenção aos mínimos detalhes para que possamos garantir a autonomia do paciente. Então, a gente não pode esconder nada sobre a doença do paciente, sobre como ele está se sentindo. A gente não pode esconder nada para o familiar ou para o próprio paciente. Agora, é claro, se o paciente ele se nega a ter informações sobre a sua doença e o seu estado, a gente tem que respeitar isso. Se ele não quiser saber, a gente não fala para ele. Mas é um dever dele, tá, gente? É um dever nosso, na verdade, e um direito dele orientar. Agora, se ele não quer, certo? A gente não fala. Então, assim, os familiares, a mesma coisa. Eles têm que saber o que está se passando. Agora, se os familiares se negam, se recusam a saber, a gente respeita essa decisão. Quais são os efeitos colaterais? Efeitos colaterais desta modalidade podem provocar nos pacientes e familiares sensações de dependência pela unidade de tratamento. Como assim, gente? Muitas vezes os familiares e os pacientes ficam tão apegados aos profissionais e ao tratamento paliativo que eles pensam assim, que principalmente a questão dos familiares, né? Que não vão conseguir mais, após a morte e o luto, viver
sem essas pessoas, esses profissionais, sem essa rede de apoio. Então, isso se torna, muitas das vezes, por isso que se deve ter cuidado, isso se torna uma questão de dependência tão grande que pode ser um problema lá no futuro, né, para os familiares. Eles podem querer ter contato com esse pessoal sempre, tá? Então, é claro, tem um momento do luto, tem um momento da tristeza e tudo mais. Mas, assim, quando o luto ele passa a ser por mais de um ano, já vira doença, tá, gente? Como amenizar os efeitos colaterais? Procurar medidas para extravasar os sentimentos através de atividades prazerosas. Então, assim, gente, aqui a gente se refere tanto ao paciente, né, quando possível ele realizar essas atividades, e também aos familiares. Então, o que é que a gente deve orientá-los a fazer? Praticar exercícios físicos, não necessariamente ir para uma academia, gente. Uma caminhada no parque, na rua, seja onde for, uma corrida, tá? Saídas com os amigos, escutar música, ler um bom livro, entre tantas outras opções que possam trazer uma sensação de bem-estar. Então, assim, existem inúmeras atividades que que a gente pode fazer com o paciente e também com o familiar. A gente pode fazer com eles ou orientá-los. E se o paciente não quiser receber os cuidados paliativos? Então, gente, nenhum paciente ele é obrigado a receber a equipe de apoio dos cuidados paliativos. Então, o princípio bioético da autonomia defende o respeito à capacidade de autodeterminação do paciente, que deve participar do processo de decisão sobre qualquer tratamento que o envolva. Então, o paciente ele tem direito de se recusar a ter esses cuidados paliativos. E se for um paciente que ele não tenha consciência para isso, que ele não tenha capacidade de decidir sobre isso, fica a critério da família, tá? Dos responsáveis decidir por ele, nesses casos, tá? Então, se a família quiser, a gente faz. Se não quiser, a gente não faz. Como os cuidados paliativos podem ser custeados? Então, gente, os cuidados paliativos realizados em casa geralmente custam menos do que os feitos em hospitais, ou casas de repouso, ou em outras instituições. Isso porque menos tecnologia de alto custo é usada, claro, porque nas residências dos pacientes não vai ter todo aquele aparato tecnológico que tem no hospital, né? Isso. E a família e os amigos realizam a maioria dos cuidados. Quando ele está em casa, claro, vai profissionais de saúde lá fazer as medicações e tudo mais, as terapêuticas, mas assim, o principal foco do cuidado em casa é justamente ele ter o contato com famílias, parentes, amigos, né? E eles acabam que por fazer uma grande parte dessas atividades, então passam a custar menos. Então aqui, gente, continuando como podem ser custeados. Através de seguros e planos de saúde, a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a realidade da maioria, né, dos brasileiros é que a maioria não tem plano de saúde ou seguro, porque, gente, plano de saúde hoje em dia é muito caro, né? Então, assim, muitas das vezes nem cobre todos os procedimentos. Mas, assim, para quem tem seguros e planos de saúde, dependendo do contrato realizado, cobre o atendimento de home care e de cuidados paliativos. Verifique com seu convênio se este é o seu caso. Por isso que toda vez que se for ter um plano de saúde ou fazer um seguro, tem que ver a lista do que as pessoas têm direito ou não. Há planos de saúde sim que cobrem, né, esses cuidados paliativos, e há planos de saúde que não cobram. O próprio paciente pode custear também isso. Em alguns raros casos, o paciente arca com todas as despesas que representam os cuidados paliativos. Aqui, gente, são aqueles pacientes que vivem bem, né, financeiramente, que têm um bom salário, que podem custear esses cuidados. E o SUS, gente, sim, existem cuidados paliativos pelo SUS. Então, o SUS oferece cuidados paliativos em grandes centros hospitalares do país. Esses centros que são referência para câncer, tá, gente? Embora ainda é algo que eu julgo ser escasso, né? A gente vê a realidade que ainda precisa aumentar essa questão desse serviço, né? Desses cuidados paliativos. Mas existem, poucos, mas existem. Aqui são os pontos negativos do SUS e os cuidados paliativos.
A questão da falta de serviços públicos voltados aos cuidados paliativos. Como eu falei agora há pouco, o SUS oferece, sim, esses serviços, embora muitas pessoas não sabem. Porém, gente, não tem muito investimento, a quantidade desses serviços são menores, né? Para o número de casos de câncer terminal que a gente tem hoje em dia, né? Cada vez mais crescendo. Falta de articulação entre os serviços existentes. Então, assim, independente se é público ou particular, os que existem, deve-se ter um diálogo, uma articulação, um planejamento, trocas de experiências e saberes, porque isso contribui para que cada vez mais esses serviços ofertados sejam colocados de maneira adequada aí no mercado para os pacientes e familiares. Necessidade de maior divulgação e promoção dos cuidados paliativos. É como eu falei, gente, muitas pessoas não sabem que existem. Por quê? Falta de divulgação, falta de comunicação. Então, assim, é muito complicado isso, porque como é que a pessoa vai ter um serviço desse se nem sabe que existe, né? Como é que vai acontecer nesse caso? Como é que ela vai ficar sabendo? Então, isso é algo que deve ser trabalhado na mente dos gestores, né, da área da saúde, para que se possa ter essa questão dessas divulgações. Necessidade de políticas públicas eficientes que garantam o exercício dos cuidados paliativos e o acesso à população nele. Então, assim, essas políticas públicas, não só para a questão dos cuidados paliativos, mas para a área da saúde de modo geral. A gente sabe que é bastante importante no nosso sistema, né? Aqui que é o SUS, porque assim, essas políticas vão facilitar o acesso à saúde de forma geral, nessa questão de promoção, prevenção, controle de doenças à população do Brasil, né? Que esse nosso SUS, ele é falho? É falho. Tem muito que melhorar, mas a gente sabe que se não fosse ele, a gente estaria numa situação muito pior, tá? A gente tem que agradecer por ter ele, porque países como, por exemplo, Estados Unidos, lá não existe SUS. Então, lá é tudo privado. Então, assim, nós temos acesso a medicamentos, a procedimentos, a cirurgias que o pessoal dos Estados Unidos não tem. Então, assim, o nosso é muito falho. É muito falho, mas assim, a gente tem acesso à vacina, a gente tem acesso a medicamento, demora, às vezes demora, mas assim, seria muito pior sem o SUS, tá, gente? Então, assim, a criação dessas políticas públicas novas ou reformulações dessas políticas deve estar sempre nesse nosso dia a dia, tá?